Não existe chance de você dar certo sem a chance também de dar errado. Quantas vezes você já deixou de começar algo porque você não tinha certeza se daria certo? Eu poderia postar aqui muitas vezes. Por isso que nesse vídeo eu vou falar o que os profissionais de sucesso fazem quando as coisas saem errado e como você pode aprender a fazer o que eles fazem, impedindo de ficar paralisado frente às decisões difíceis e se tornar uma pessoa cada vez mais produtiva e mais decidida. Eu sou Gil, especialista em performance e eu te ajudo a fazer mais em menos tempo. Bom, se você acredita que ter certeza de algo, que se você precisa ter certeza de algo, você vai estar preso em ambições, talvez até infantis. Porque a certeza, ela não existe. Você nunca vai ter certeza de um resultado. Você pode fazer tudo certo e mesmo assim as coisas podem ir para um lugar completamente diferente do que você acreditava que seria. Por isso que eu digo, pode até ser ruim ouvir isso, mas quando você quer ter uma certeza, você está realmente preso ali em algo talvez infantil, que a criança, né, ela quer ter certeza e quando ela não tem a certeza, ela dá birra. Então, é muito importante você tomar cuidado quando você vê alguém falando sobre certeza e tentando te vender certeza, porque ele vai tentar te vender alguma outra coisa por trás. Tá? Esse desejo, essa procura, essa vontade, essa esperança pela certeza, ela é basicamente o oposto de tudo que você conhece sobre alta performance, de tudo que nós conhecemos sobre alta performance e sucesso. Porque, para analisar, uma pessoa na hora que ela vai abrir um negócio, na hora que ela chega ali, você acha que ela tem certeza que vai dar certo? Não, ela não tem certeza. Inclusive, ela muitas vezes, e a maioria das vezes, ela está correndo um risco danado e ela pode quebrar se ela abrir aquele negócio ali. Então, qual que é a mentalidade que você tem que ter? Que você precisa ter, pensando como um profissional de alta performance, eu vou fazer de tudo para que eu possa dar certo. Eu vou fazer de tudo para que até a coisa dar certo. Entende? Então, ainda não deu certo, o que mais você pode fazer? O que mais precisa aprender? Beleza? Então, é nesse momento que você olha para a certeza e você fala, eu vou fazer de tudo para que aquilo ali dê certo. E não, eu só vou fazer se eu tiver certeza que vai dar certo. E a gente, quando nós comparamos o perfil de uma pessoa que tem essa mentalidade de fazer até dar certo versus uma pessoa de eu só vou fazer se eu tiver certeza de dar certo, essa pessoa ela tem uma cabeça mais fechada, ela não se abre para as possibilidades. E isso é um traço de personalidade que é completamente contrário ao que a gente entende de sucesso, tá? E aí, pessoal, existe até também nesse processo o fator sorte, porque às vezes a pessoa vai ali, faz tudo que tinha para ser feito, mas ela não teve muita sorte. Aconteceu um evento ali que, que deu errado. Sei lá, aconteceu o banco que ela estava ali, tinha os indicadores todos bons, mas o cara tinha falseado as coisas e faliu, sei lá, uma coisa dessa pode acontecer. Né? Isso aconteceu, inclusive, com uma ação de seguros da Bolsa. Todo mundo, a queridinha da Bolsa lá, todo mundo investindo nela, até eu investi nela na época, nessa ação. E o que aconteceu era conversa fiada. Os caras estavam maquiando o resultado. Né? Então você toma um prejuízo no negócio. Então você está assumindo risco ali. A gente achava que tinha certeza, porque os indicadores indicavam para aquilo ali, mas na realidade, né, era contrário do que a gente tinha planejado. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você olha para uma pessoa que ela tem esse pensamento de uma mente mais fechada para esse tipo de coisa, ela deixa de fazer muita coisa porque ela não tem essa certeza. Certo? E aí, quando você não tem, né, se você precisa de fato de uma certeza dessa, é difícil você permanecer tentando. Se algo muda, você não acompanha, falta flexibilidade, você não consegue ajustar o que precisa ser ajustado.
E essas habilidades elas são críticas para o sucesso no longo prazo. Se você não conseguir fazer isso, dificilmente você vai sair do lugar. Você vai ser aquela pessoa que vai nadar, nadar, nadar e às vezes vai morrer da praia. Ou às vezes nem vai entrar no mar, nem vai nadar. Entende? Então é muito comum, né, a gente observar essa reação nas pessoas. E é muito comum também você ver na internet as pessoas vendendo isso, vendendo essa certeza. O que na realidade elas gostariam de fazer mesmo é vender confiança e coragem. Porque para você entrar no mar, a mesma metáfora que eu estava utilizando aqui, você precisa de coragem, você precisa de confiança, você precisa saber nadar. Olha a metáfora, né? Você precisa de coragem para entrar no mar, você precisa de confiança na sua habilidade de natação e você precisa saber nadar. Ou seja, você vai montar um negócio novo, você vai buscar uma promoção na empresa que você está trabalhando. Quais são as habilidades que você precisa aprender? Como você vai conquistar essa confiança e ter essa habilidade pronta? Como você vai ter coragem para chegar lá e dar a sua cara a tapa ou investir um dinheiro naquele empreendimento? E aí você vai ter a habilidade adicional a isso de se esforçar, de continuar mesmo quando você não sabe o que vai acontecer. Atravessar a dúvida, você vai atravessar a dúvida e vai permanecer, vai continuar. Eu não sei, mas eu estou aqui fazendo o que eu acho que é certo. Ah, tá errado. Beleza, como que eu faço certo? Eu preciso de uma mentoria, eu preciso de um curso, eu preciso aprender uma habilidade nova. O que eu preciso fazer? Então, se você busca a certeza como um fim, como uma esperança, eu preciso ter certeza disso aqui. Você não consegue, de fato, caminhar. E através da psicologia, estudos em psicologia e da alta performance mostram que isso mais te atrapalha do que te ajuda. Porque ela começa a te segurar, ela começa a impedir você de sair do lugar, de você continuar. É como se você estivesse buscando algo impossível de conseguir. Imagina, você está ali batalhando para ter uma coisa que você não consegue. A única coisa que você vai conseguir a partir disso é frustração, falta de coragem, né? Como que eu posso dizer? Você não vai ter mais aquele engajamento que você teria, porque você está buscando uma coisa que não tem como você conseguir. E aí, isso começa a te atrapalhar mais do que te ajuda. O mundo muda e o mundo mudar te traz incerteza, que no final acaba paralisando a maioria das pessoas. E olha só, para se beneficiar da incerteza, é uma habilidade que você constrói, que a gente conhece como antifragilidade. Nesse canal tem um vídeo que eu falo como você consegue treinar para se tornar uma pessoa antifrágil, em que você vai ser capaz de ver oportunidade diante da incerteza e ficar cada vez melhor para lidar com os momentos de dificuldade. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Então, quando você tem uma dúvida e que essa dúvida ela se torna um sinal de aprendizado, um sinal de buscar uma nova habilidade e se tornar cada vez melhor, é onde entra a transformação. E se você tem essa dúvida e essa dúvida te desencoraja, ela vai minar o seu comprometimento. É como se fosse assim, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer o que precisa ser feito para eu descobrir o que precisa fazer. Olha só a mentalidade. Agora, se eu não sei o que eu vou fazer, por isso eu não faço. Tá vendo? É desencorajador e aí eu estou, não vou fazer porque não vai dar certo. Entende? E aí essas emoções que giram em torno da incerteza, elas começam a te levar para essa dúvida e essa dúvida ela te paralisa. Tá? Eu vou fazer uma outra metáfora aqui. Imagina você, né, você é um explorador, você viajou mares, cruzou os mares aí para chegar em novos lugares. E aí você chega, né, você desembarca numa praia lá, olha para aquele mundo de mato, aquele mundo de terra e fala: poxa vida, é grande demais, né? Não sei o que eu vou fazer não. Eu acho que eu vou voltar. Eu vou cruzar de volta aqui e vou ficar em casa mesmo, tá tranquilo. Veja, explorar,
né? É o que precisa ser feito. Você vai explorar aquela dúvida. Você não sabe o que tem pro mato. Você não sabe o que está lá. Você não sabe o que existe ali. Mas você vai explorar. Você não vai parar. Esse é o desafio. Esse é o sentido de ser um explorador. Então, quando você chega nessa nova terra, quando você está ali na dúvida, você não vai voltar para trás. Certo? Então é isso que você precisa, né? Você precisa se manter aberto às situações. Você chegou num lugar novo e você precisa explorar o que tem ali. E a partir de que você precisa? Eu preciso de novas habilidades, eu preciso construir coisas novas aqui, eu preciso ter alguma coisa para abrir essa mata. O que eu preciso fazer para explorar isso? Essa construção, quando você olha para o universo empresarial, para o universo profissional, são as habilidades que você precisa construir para te transformar no profissional que você deseja ser. Compreende? Outra metáfora. Um general de guerra. O general, ele tem ali, os playbooks, né? Tem ali, ele sabe o que ele precisa fazer. Está tudo escrito, certo? Tem lá as estratégias de guerra. Ele leu vários livros, vários generais de guerra. Aprendeu lá na academia também coisas de guerra, de como se portar diante de uma guerra, o que precisa fazer, quais são as estratégias que existem. Mas eles nunca sabem o que eles precisam fazer até que de fato eles tenham que fazer. Percebe? Ou seja, eles lidam com a incerteza o tempo todo. Tá? Então, aqui, pessoal, é justamente você olhar para a situação onde eu tenho um conhecimento, eu sei as estratégias de guerra, mas eu não sei o que vai acontecer ali. Eu não sei, eu não sou dono da verdade, eu não sei qual que é o comportamento do meu inimigo. Então, eu preciso de uma adaptabilidade elevada para que eu possa decidir o melhor momento para aplicar a melhor estratégia. Isso só vai acontecer quando o general já está no campo de batalha. A mesma coisa acontece para você que está no mercado de trabalho ou empreendendo. Você conhece várias estratégias, você tem várias habilidades e aí você vai entender qual habilidade que você precisa ter para aplicar naquela situação em que você está vivendo. E não negligenciar o fato de que é preciso se adaptar. Eu não tenho essa habilidade. Qual habilidade eu preciso construir? Por exemplo, a habilidade de falar na frente da câmera. Eu não tinha essa habilidade. E eu ainda estou aprimorando essa habilidade aqui. Então, como que eu faço isso? O que eu preciso aprender? Quais são as estratégias? Oratória, respiração e assim sucessivamente. Por quê? Quando você tem essa mentalidade de se adaptar, você começa a crescer, você começa a evoluir. Se você se prende ao passado, você se perde. Eu sempre fiz desse jeito e sempre deu certo. Pois é, mas pode ser que agora mudou alguma coisa e não está dando certo mais. É assim que funciona. É assim que funciona, eu não vou mexer. Então, é importante analisar esse tipo de coisa. Porque senão você começa a recuar das suas decisões. E você acha que recuar é uma estratégia é uma estratégia, né, de fato, de ação. Eu estou recuando aqui, estou me retirando do campo de batalha. É uma decisão que eu estou tomando. Só que na realidade, o recuo ele começa na sua mente. Não vou fazer essa série aqui mais não, porque eu não dou conta. Você tentou? Isso na academia, né? Eu já mudei um pouco a metáfora aqui, mas é basicamente a mesma situação. Então o recuo, ele começa na sua mente. E normalmente por causa de algum tipo de medo que você tem. E aqui é onde mora, né, a diferença das pessoas de sucesso para as pessoas que ainda estão ali na busca. Por quê? A gente tem medo, todo mundo tem medo. E é normal conviver com medo. Mas existem 4 tipos de medo e que, da forma como você encara esses medos, dita necessariamente o resultado que você vai ter. Por exemplo, o medo da ruína. Né? Minha vida vai ser arruinada,
se eu fizer esse investimento aqui, eu perder tudo, eu vou estar fora do jogo. Isso é um pensamento catastrófico, né? Você entra num pensamento onde você não tem outras possibilidades. E quando você é imaturo na vida, e eu sei que aqui muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas acontece com várias pessoas, isso é normal, qualquer mudança parece catastrófica. Qualquer coisa que você fizer, parece que o mundo acabou. E aí você pensa imediatamente, nossa, acabou, tô arruinado. Meu negócio quebrou, não tem mais saída, ou fui demitido e não sei mais o que fazer. Entende? E assim, se você deixar esse pensamento te dominar, aí realmente é quando você entrega os pontos. Que você entra na desesperança. Você acredita que tudo é uma catástrofe e tudo é pessoal. Ah, é porque eu sou assim e que aquele estado é permanente. Ou aquilo ali é uma influência negativa na sua vida. Mas na realidade, você não trabalhou a sua mente para que você conseguisse lidar com essa situação. E a ruína é você ficar remoendo esse pensamento negativo. E você fica ali naquela afirmação negativa o tempo todo. Sabe? Então, esse pensamento de ruína é um pensamento, é o primeiro medo, é o medo de perder tudo, é o medo de ser destruído no processo. E uma das coisas que acontece também é aquele pensamento, e se der errado? E se as pessoas não gostarem? E se eu não der conta do recado? Você vai se dizendo e se de forma negativa. E se a maioria dos seus dias forem seguidas de forma negativa, você entra numa espiral descendente, você vai ficando cada vez mais desanimado. Mas se você troca para e se der certo? E se eu der conta? Né? Não é um pensamento positivista, positivo demais, não, mas é um pensamento adaptativo. É um pensamento onde você se adapta a uma nova realidade. O próximo medo é a rejeição. Se eu fizer algo e eu não for bem sucedido, se eu fizer isso para os meus clientes e eles não gostarem, ou se eu não fizer isso para os meus clientes, todo mundo vai me abandonar, eles não vão aprovar isso, eu vou ficar sozinho. Esse é o medo do julgamento, certo? E as pessoas elas ficam com medo de perseguir os seus sonhos porque elas têm vergonha de começar pequeno. E a vergonha é uma preocupação de ser rejeitado. E você precisa começar pelo mais básico, pelo mais fácil. É através do lado mais calmo que você vai entrar e vai alcançar o alto mar. Você entra no alto mar pelo lado mais calmo. Né? Você vai entrar no mar pelo lado mais calmo e alcançar o alto mar por ali. Esse é um dos 16 conselhos para se adquirir o conhecimento da sabedoria, se tornando cada vez mais produtivo. Eu sinceramente, eu gostaria de ter aprendido esses conselhos muito antes. E é por isso que nesse canal tem um vídeo que eu falo quais são os outros 15 conselhos para você se aprofundar e ser uma pessoa mais sábia. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo aqui. E aí, quando você pensa muito na rejeição, as pessoas tendem a ficarem paralisadas, porque elas já estão assumindo uma frente negativa àquela rejeição. Elas não sabem, mas elas já assumiram a rejeição. Quando você acredita que as coisas são muito voláteis, você vai fechar menos contrato, você vai vender menos, ou você vai ser demitido, ou você vai para uma falência financeira. Entende? Então, isso te paralisa. E aí, o mundo é volátil, as coisas mudam o tempo todo. E quando você não sabe lidar com isso, isso tende a te puxar para baixo. Quando as pessoas chegam numa falência financeira, ao ponto de realmente perder tudo, né? Perder o dinheiro, quebrar mesmo. Foi feita uma pesquisa e perguntaram para essas pessoas assim, vocês contaram para alguém que vocês estavam com dificuldade financeira? E sabe o que a maioria respondeu? Não. E eles responderam isso porque eles estavam envergonhados com a resposta. Eles estavam sofrendo em silêncio.
Veja o tanto que isso é complicado. As pessoas estavam passando por um momento de sofrimento que eles não conseguiam nem conversar com as suas parceiras ou seus parceiros. Percebe que você chegar nesse momento onde você não consegue conversar pelo medo da rejeição, te paralisa completamente. Porque, normalmente, gente, esses problemas em geral, você consegue resolver. Só que a sua emoção ela não deixa você enxergar a resolução. Depois vem o medo da responsabilidade. Você não quer ter responsabilidade para o próximo nível, porque é demais, você não dá conta, é demais para você. Você se convence que não consegue. E na incerteza, normalmente, a gente não quer ser responsável pela realidade. Porque a gente não sabe qual é a realidade, e aí a gente fala, não quero isso aqui não. Eu não sei a resposta, eu não sou líder, eu não tenho as respostas para todo mundo, eu estou envergonhado, ou seja, eu estou com vergonha de falar que eu não sei, e eu não quero lidar com isso. E aí, foge. Né? As pessoas, muitas vezes, elas destroem times, destroem casamento, em tempos de incerteza, destroem a vida, porque elas não querem ser responsáveis pelo barco mais, elas não querem mais tomar o leme, elas acreditam que não conseguem mais lidar com aquele problema. Né? Eu não sei o que está acontecendo, eu não quero lidar com isso. E aí você abdica da responsabilidade e sai de cena. Né? E aí o pior, só que isso não resolve. Né? Concorda que seu problema vai continuar lá? Então isso não resolve. E aí a pessoa entra numa frustração muito grande, numa tristeza muito grande, numa angústia muito grande. Certo? E aí a pessoa se sabota mais, ela começa a se sabotar cada vez mais. Né? Ela começa a se perder completamente nas decisões, porque ela sente aquela pressão de ter que resolver as coisas. Quando ela está ganhando, tá tudo de boa, tá aqui tranquilo, né? Tá todo mundo aqui, tô lucrando, tá tudo certo. Mas quando as coisas saem fora do esperado, a pessoa entra em um desespero, ela perde completamente a esperança. Você deixa de ser responsável pelas consequências das suas ações. E você é responsável pelas consequências das suas ações, pelo como você lida com as pessoas, como você trata as pessoas. Certo? Então, esse medo da responsabilidade é um problema e que realmente costuma paralisar você também. E depois a gente tem o medo do arrependimento. Eu não quero ter esse medo. Né? Eu não quero conviver com o arrependimento. Às vezes você se arrepende por coisas que você fez e às vezes você se arrepende por coisas que você deixou de fazer. E aí, pessoal, o arrependimento ele faz com que você seja menos estável nas dificuldades. Né? Eu poderia ter sido melhor quando tal situação aconteceu, eu poderia ter sido um melhor pai, eu poderia ter sido um melhor marido, eu poderia ter sido um melhor líder, eu poderia ter sido um melhor filho. Né? E como você lida com arrependimento dita quem você é. E muitas das vezes a gente costuma fazer coisas que se arrepende depois. Né? Então não faça coisas que você vai se arrepender na incerteza. Brigas impulsivas, respostas impulsivas, não pedir perdão, deixar de perdoar. Beleza? Então, o caminho do arrependimento é um caminho que te deixa com a visão mais encurtada. Né? Você acaba fugindo daquela situação, porque você não consegue mais encarar a decisão que você tomou. Né? E qualquer um desses medos aqui que eu falei, eles encurtam a visão no longo prazo. Né? E esquece do longo prazo, você está ali vivendo no curto. Né? Você se perde e não consegue enxergar qual é o caminho a ser seguido. Beleza, então, e aí o que eu faço? Né? Como que os profissionais de sucesso eles funcionam? Como que eles funcionam na incerteza? Começo com o primeiro framework aqui, APD, Ações Prioritárias Diárias. O que você acha, né, de começar a priorizar o que você vai fazer no seu dia? Todo dia você vai pegar uma lista e você vai fazer a priorização das suas atividades
e precisa ser por importância e não por conforto. Ah, eu vou fazer isso porque é mais fácil. Não, não, não. Você vai fazer porque você precisa fazer. Né? Você vai fazer porque é importante você fazer. As pessoas dependem de você por causa disso. E é uma clareza das coisas que você precisa fazer. Tá? Isso é importantíssimo. Você ter uma lista das ações que você tem que fazer no dia. E normalmente você vai fazer no dia anterior. Ações prioritárias diárias. APD. Escreve isso aí. Tá? Depois vem controle emocional. CE. APD mais CE. Controle emocional. Você precisa controlar as suas emoções. Como você lida com as emoções durante uma incerteza? Estresse, ansiedade, frustração, dúvida. Quais são suas reações? Como você, através das atividades que você priorizou, não deixa que as emoções te paralisem naquelas atividades? Por exemplo, sei lá, aconteceu uma coisa ruim com você. Como que você não vai se sentir paralisado? Sei lá, bateram no seu carro. Você vai deixar que aquilo estrague completamente seu dia? Então você precisa se regular emocionalmente durante o dia para que você não deixe que uma emoção ela perturbe completamente o dia todo. Né? Ficar, sei lá, 3, 4, 5 horas sem fazer nada, isso vai arruinar completamente seu dia. Tudo bem ser, sei lá, 5, 10, 15, 20 minutos, mas 2, 3, 4 horas? Não, né? Então, nesse canal eu tenho um vídeo, inclusive, que eu falo como você pode dominar melhor a sua inteligência emocional, através de práticas diárias. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você entender que é mais simples do que parece. E por último, a gente chamou aqui de influência social, né? IS, APD, CE, IS. Durante as incertezas você vai priorizar a socialização, vai conversar com as pessoas e através da conversa com as pessoas você vai controlar suas emoções. Você vai falar com seu time, você vai se cercar de pessoas para entender melhor as situações, você vai conversar com mais clientes e você não pode ficar bravo diante da necessidade dessas pessoas. Ah, meu cliente precisa de mais ligações. Eu não posso ficar bravo com ele por causa disso. Minha esposa precisa conversar mais comigo. Eu não posso ficar bravo por causa disso. Ou meu marido precisa conversar mais comigo. Normalmente é o contrário, mas tudo bem. Você não pode ficar bravo por causa disso. Entende? Isso não é um comportamento maduro, não é um comportamento que tenha controle emocional. Então você vai exercer o controle emocional, né, na influência social. Por quê? A influência social é para você socializar. Lembra lá que quando a pessoa está com dificuldade, ela não compartilhava isso com ninguém? Então isso aqui é influência social. Você vai procurar compartilhar as coisas e entender melhor os cenários para que você consiga tomar melhores decisões. Certo? E aí, quando você fizer isso, você vai começar a focar em ser um modelo. Um melhor pai, um melhor líder, um melhor marido, uma melhor esposa, uma melhor mãe, filho, filha, que tiver, profissional, principalmente. Porque tudo isso que eu falei aqui reflete. O seu profissional reflete o seu pessoal reflete o profissional. Isso é uma mentirazinha aí que te contaram. Né, que falaram que você não pode deixar o pessoal influenciar no profissional. Gente, isso é impossível. Tá? Se você não sabe, eu estou te contando agora, isso é impossível. O profissional, ele sempre vai ser influenciado pelo pessoal e o pessoal vai ser sempre influenciado pelo profissional. Não tem como isso não acontecer. Você não tem duas vidas, não é um alter ego seu que vai trabalhar, nem um alter ego seu que volta para casa. Percebe? Então, quando você consegue integrar essas duas pessoas, através dessas práticas aqui, você começa a tomar melhores decisões e lidar melhor com a incerteza quando as coisas saem errado. Então lembra, através desse framework, APD, mais CE, mais IS, que os profissionais de alta performance conseguem lidar melhor com as coisas quando elas saem do controle. Se você não me conhece, eu sou Gil, mentor dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo você aprendeu como lidar com as incertezas e o que fazer quando as coisas saem fora do seu controle. Com essa base sólida, alcançar os resultados será somente uma questão de tempo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda na caixinha de perguntas lá no meu Instagram. O link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, auxiliando profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, fazendo mais em menos tempo, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.